Salve, salve galera, navegando na área, eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje o resumão das minhas leituras do segundo bimestre, compondo os meses de março e abril de 2018. Não esqueçam de deixar nos comentários as suas leituras do bimestre, se vocês conseguiram cumprir com seus objetivos programados e se leram algum dos livros que eu mencionar nesse vídeo aqui. Não esqueçam também de colocar as percepções sobre as obras, combinados? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Isso, cara, você fala muito, você é muito chato, bora pro vídeo logo, vai. Pessoal, comecei o mês de março com o meu queridinho Denis Lehane, com o Suspense Depois da Queda, livro trazido ao Brasil pela editora Companhia das Letras. Para quem já me acompanha há mais tempo aqui no canal, sabe da minha paixão pelo autor, é o meu segundo autor literário favorito e dono de obras do meu coração, a exemplo de Sobre Meninos e Lobos, que é um dos livros da minha vida, Ilha do Medo e também Apelo às Trevas. Se você não conhece, nunca ouviu falar de Denis Lehane, não perca tempo, o cara é fera demais. Galera, esse camarada aqui, Depois da Queda, teve seus direitos para uma adaptação cinematográfica compradas pela DreamWorks antes mesmo do livro ter sido terminado. Uau! Aqui a gente conhece a Rachel Childs, nossa protagonista, presa em um casamento tóxico, uma rede de mentiras, um suspense realmente de tirar o fôlego, de um jeito que só um mestre do suspense, um mestre do thriller, conseguiria traçar, e o Denis é muito bom nisso. Começa um pouco lento, mas tem uma evolução progressiva muito boa e entrega um clímax realmente muito bem escrito. Eu gostei muito dessa leitura aqui, pessoal, não é uma das minhas favoritas do autor, mas é um livro muito bom. E eu gosto muito do Denis porque ele se assemelha muito ao Stephen King, é o autor mais próximo do King que eu conheço. Quando escreve suspense, ele começa lento, todos os seus livros são um pouco lentos no começo, porque ele gosta de contextualizar, ele gosta de criar uma ambientação e um background, e depois a ação rola solta e os clímax são sempre muito bem escritos. O Denis, assim como o King, gosta muito de colocar pessoas comuns em situações extremas. E se você gosta de thrillers e gosta de uma boa história de reviravoltas, Depois da Queda é uma boa dica para você. A segunda leitura do bimestre foi o inesperável, porém gostosíssimo de ler, A Forma da Água, do Guillermo del Toro, escrito em coautoria com Daniel Kraus, livro da editora Intrínseca. Você com certeza já ouviu falar sobre A Forma da Água, avassalador no ano de 2018, sendo nomeado a 60 prêmios e levando para casa 21 deles, incluindo o Oscar de melhor filme. O filme não é uma adaptação do livro, nem o livro é uma adaptação do filme, eles foram pensados e concebidos juntos. Trata-se de uma história romântica, uma fábula de fantasia, e a gente acompanha aqui a mudinha Eliza em plena década de 60, na iminência da Guerra Fria, no medo da Guerra Fria. E Eliza é uma faxineira em uma repartição secreta do governo americano e acaba se apaixonando por uma criatura capturada na Amazônia, uma espécie de homem-peixe. Um livro de fantasia romântica muito bem escrito, com alternâncias de pontos de vista, incluindo os pontos de vista do vilão da história, que funciona super bem. É a melhor parte do livro para mim, na figura do oficial do governo, o Richard Strickland. A Forma da Água me tirou totalmente de uma zona de conforto literária, uma leitura super fluida e que me caiu muito bem para tirar esses desgraçamentos todos de suspense, de horror que eu costumo ler. Uma dica preciosa para fãs de fábula, para fãs de fantasia, para fãs de romance e também uma pitadinha de sobrenatural. Vale a pena conferir. A terceira leitura do bimestre foi de um autor que está virando um xodozinho para mim. Eu encarei Encarcerados, do John Scalzi, o mesmo autor da saga Guerra do Velho. Esse camarada aqui foi trazido ao Brasil pela editora Aleph. Uma doença avassaladora conhecida como AIDS assolou a humanidade, matando milhões de pessoas e debilitando milhões de outras no que foi conhecido como a doença dos encarcerados. E ela ficou conhecida dessa forma justamente por encarcerar os doentes. As pessoas que pegavam essa doença e não morriam tinham a sua composição cerebral alterada e eles não conseguiam se mover mais, eles eram presos dentro de seus próprios corpos, ficavam todos os dias de suas vidas deitados em camas ou em leitos de hospital, embora mantivessem em si a plena consciência de tudo ao seu redor,
O corpo não funcionava mais, mas a mente continuava sã. Com vasto estudo e investimento de empresas privadas, o governo conseguiu desenvolver protótipos robóticos e como os RAIDs tinham essa alteração na composição cerebral, era possível pegar toda a sua consciência do corpo que estava no leito e colocar em um protótipo robótico para dar um pouco de vida normal a esses doentes. Eles conseguiam fazer tudo o que uma pessoa normal conseguia fazer através do corpo robótico, incluindo trabalhar. E nesse cenário a gente acompanha o agente do FBI, o Chris Shane, que é um RAID e trabalha no FBI através do seu corpo robótico, e no seu primeiro dia de trabalho ele se depara com um caso que se mostra muito mais do que um simples assassinato, envolvendo também uma rede de intrigas, uma rede de mentiras e até uma grande conspiração. Encarcerados é um suspense de sci-fi bem leve, foi um destaque positivo para mim nas leituras do bimestre. Eu gostei muito do tipo de escrita fluida do autor, ele não se prende em detalhes técnicos, ele não se alonga no sci-fi, eu adoro esse tipo de sci-fi leve. Ele tem um suspensezinho um pouco clichê, mas a ambientação é realmente formidável. O autor já tinha feito isso na saga Guerra do Velho e conseguiu repetir aqui em Encarcerados. Você gosta muito mais do mundo do que a trama em si, pelo menos essa foi a minha opinião. E se você gosta de suspense, se você gosta de um bom thriller com uma boa ambientação, você vai gostar de Encarcerados. E se você gosta de sci-fi bem leve também, vai gostar muito desse camarada aqui, é uma boa dica para suas próximas leituras. Pulando para a quarta leitura, pessoal, o grande destaque desse ano, o melhor livro que eu li até o momento, estou falando do horror holandês X, do Thomas Ode Ilveld, livro trazido ao Brasil pela editora Caveira Dark Side Books. X é simplesmente incrível, ponto final, recebeu diversos elogios de booktubers aí afora e também de resenhistas e se tornou para mim um dos melhores materiais de horror publicados pela editora até o momento. Uma cidadezinha em Nova York conhecida como Black Spring esconde do resto do mundo um segredo inimaginável. Eles escondem uma bruxa de verdade. Em meados dos anos de 1600, Catherine Van Wyler foi julgada e condenada à morte por enforcamento, acusada de cometer atos de bruxaria e também de magia negra, mas acabou retornando do mundo dos mortos para assombrar a cidade que a condenou. Um livro que funcionou super bem para mim, pessoal, porque ele mistura o clássico tema bruxas com o advento das novas tecnologias, uma mescla do velho com o novo, do clássico com o moderno. Em X, a população vive com medo, eles vivem numa tensão constante, numa claustrofobia, controlam todos os passos da bruxa Catherine através de um aplicativo de celular conhecido como X-App, e a cidade também possui um centro de controle conhecido como X, que espalhou múltiplas câmeras através de toda a cidade para não perder essa bruxa de vista. Por que as pessoas não vão embora de Black Spring? Por que eles tentam esconder a bruxa? E por que os forasteiros não podem saber de sua existência? Todas as respostas você encontra aqui. X é um livraço e tem resenha aqui no canal se você ainda não assistiu. Eu vou deixar relacionado no vídeo aqui embaixo. E ele recebeu elogios de grandes nomes do cenário literário do horror, a exemplo do mestre Stephen King e também do seu filho Joe Hill. O George Martin, pai de Game of Thrones, também teceu vários elogios à obra. X é simplesmente brilhante e original, você deveria dar uma chance a ele. Próximo título, pessoal, a minha quinta leitura do bimestre foi O Colecionador, do John Fawkes. Essa edição lindíssima aqui é comemorativa, publicada no Brasil pela Caveira Dark Side Books. Um clássico do pós-modernismo, fora das estantes por quase 20 anos e resgatado pela Dark Side. O Colecionador é uma pedra fundamental na carreira de alguns dos mais famosos escritores, a exemplo do Stephen King, que gosta muito dela e se influencia, se baseou muito nela em algumas de suas obras. Ele mesmo faz parte desse material aqui porque ele escreve no pós-fácil, e o Colecionador também influenciou o Thomas Harris e foi uma pedra mais do que fundamental, foi essencial para a criação do excepcional O Silêncio dos Inocentes. Aqui a gente acompanha a história do Frederick Clegg, que ganha uma bolada, uma fortuna na loteria e decide comprar uma casa no Reino Unido com a intenção, que acaba se tornando real, de sequestrar uma garota na qual ele era obcecado, chamada Miranda Gray. Clegg era obcecado e Miranda era sua obsessão, e o plano dele era bem simples, ele queria sequestrar
a garota a fim de transformá-la em uma hóspede, no que ele chama de hóspede, oferecendo todos os mimos e todos os carinhos possíveis, com a finalidade dela se apaixonar por ele em um futuro. É um livro bom, pessoal, de qualidade, escrito de uma forma magistral, porque aqui a gente acompanha o ponto de vista do sequestrador na primeira metade do livro e o ponto de vista da sequestrada na segunda metade, o que muita gente sofreu várias dificuldades durante a leitura, e eu me incluo nessa. A segunda parte do livro tem um gás totalmente diferente, ele é bem mais lento, ele tem muitas questões filosóficas, muitas questões relacionadas a obras de arte e a cinematografia da época. A Darkside deu uma força muito boa aqui, essa edição contém um glossário para ajudar em todas essas referências e que ajuda muito para ilustrar no que está sendo dito. A primeira parte é simplesmente matadora, a segunda é um pouco mais lenta, mas é um baita de um livraço. Diálogos, reflexões, ambientação claustrofóbica. O Colecionador é dono de um dos finais mais arrebenta-cabeças que eu li nos últimos tempos. E se trata de um clássico, pessoal, uma pedra fundamental na carreira de vários escritores de suspense e horror psicológico. Se você ainda não leu, dá uma chance e de quebra leve para casa essa edição caprichadíssima da Caveira. Sexta e última leitura, pessoal, foi o livraço Homem de Giz, livro de estreia da autora C.J. Tudor, trazida ao Brasil pela editora Intrínseca. Anunciado pela editora como uma trama para fãs de Stephen King, para fãs de Stranger Things, o Homem de Giz já me pegou logo na chamada. Passado em 2 momentos, pessoal, e aqui ele dá uma emulada no livro A Coisa do King. O Homem de Giz se passa em um período em 1986 e em outro em 2016. Em 86 a gente acompanha a história do Ed e de seu grupo de amigos. Trata-se de um grupo de crianças que desenvolveram uma forma secreta de comunicação a partir de desenhos de homens de giz. Essas crianças desenhavam homens de giz para combinarem próximas aventuras e próximas brincadeiras. Um desses desenhos de homem de giz, feito misteriosamente, leva esse grupo de crianças a um bosque onde eles acabam encontrando o corpo de uma garota totalmente desmembrada. E em 2016, pessoal, 30 anos depois, os eventos do passado voltam a assombrar Ed e seus amigos, agora adultos, quando eles recebem uma correspondência, uma carta enigmática contendo um bonequinho feito de homem de giz em uma forca, no que mostra que o passado precisa ser revivido, precisa ser combatido e revelado, porque ele se recusou a ficar enterrado. O Homem de Giz é um excelente livro de estreia, como eu já disse, um excelente livro de suspense, e a autora foi muito feliz em escrever essa história em 2 momentos, e ela fez com uma maestria que eu só vejo em autores bem renomados. Ela deixou o passado interessante e o presente interessante. Quando troca, você quer saber mais de cada um deles. É muito boa, a leitura é muito fluida e vale muito a pena conhecer. Se você é fã de suspense, daqueles que te entregam um excelente final, você deve colocar o Homem de Giz nas suas próximas leituras. Bom, pessoal, essas foram as minhas leituras do bimestre. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar os comentários sobre as suas leituras também, para a gente se conhecer um pouquinho mais. E eu vou falar agora sobre as minhas próximas leituras, o que eu ando lendo e quais são os meus planos de leitura envolvendo a editora Darkside. Quem nos acompanha no Instagram já sabe que eu estou lendo esse calhamaço chamado A Dança da Morte, do mestre Stephen King. A Dança da Morte, que é tido para muitos como o melhor livro do autor, e existe esse embate acirrado entre qual é o melhor livro do King, se é A Torre Negra, se é A Coisa ou se é A Dança da Morte. Estou curtindo demais a leitura, pessoal, estou me deliciando, lendo bem devagar para absorver cada um dos seus detalhes, uma história pós-apocalíptica envolvendo um vírus, uma doença chamada supergripe que mata quase 99,9% da população. A Dança da Morte é o livro que estreia um dos maiores vilões do Stephen King, um dos maiores vilões do horror,
o Randall Flagg, o Homem Escuro, o Homem Sem Rosto. Dança da Morte está sendo uma leitura deliciosa e assim que eu concluí-la vou trazer uma resenha especial para vocês, combinado? Sobre os próximos lançamentos da editora Darkside que eu resolvi encarar, pessoal, eu começo com Bem-vindo à Casa dos Espíritos, uma história de fábula com narrativa moderna e que recebeu elogios do Andrew Piper, autor do livro O Demonologista e também do livro Os Condenados, ambos publicados no Brasil pela editora Darkside. Bem-vindo à Casa dos Espíritos, está sendo um hype enorme para mim, eu não vejo a hora dele cair nas minhas mãos e, é claro, trazer um conteúdo diferenciado para vocês. Na sequência, decidi encarar, pessoal, a continuação de um dos meus Dark Loves favoritos, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, o sci-fi leve da Beck Chambers. Vou encarar a continuação que será chamada de A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada. E eu que pensei que o primeiro título era o mais longo do mundo, me enganei redondamente, né? A autora gosta de títulos longos, isso já tá bem claro. A Longa Viagem tem resenha aqui no canal, se você ainda não assistiu, vou deixar relacionado lá embaixo. Se você ainda não conhece, deveria conhecer. Se você gosta da linha Dark Love, esse é um baita de um livraço. Se você tem interesse em adquirir alguma dessas obras, eu vou deixar os links de compra da Amazon na descrição e também nos comentários. Comprando nesses links você ajuda muito o canal a crescer e tudo que a gente consegue dessa pequena verbinha, a gente reverte tudo em conteúdo para vocês, abrilhantando sempre o Navegando para que vocês voltem e se multipliquem. Espero que tenham gostado mais um vídeo do Brunão aqui. Se gostou, não esquece de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação e se ainda não é inscrito, se inscreva. Eu vou ficando por aqui, deixo um beijo grande, um abraço apertado de sempre. Fui, nos vemos no próximo vídeo.